Amém. Amém, igreja. Paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo carinho, Marcão. Obrigado, igreja. Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, né? Sabemos que o Senhor, Ele é bom, fiel, maravilhoso e que cuida de nós. Quem está aqui que está fazendo os 21 dias online? Aí tem um grupo de pessoas que está acompanhando online. Muito bem. Né? Não dá para estar presencial, e a gente sabe disso, por causa de trabalho, por causa da família, por causa de uma série de fatores. Então, estejam acompanhando, irmãos. Deus tem nos abençoado grandemente, né? Um tempo gostoso de consagração, de puxão de orelha, né? Porque a gente está aqui, o Senhor vai puxando a nossa orelha e vai nos ensinando a ter uma vida melhor com Deus. E é isso, a vida no reino de Deus é isso. Se nós não vivermos a palavra do Senhor, se nós só ouvir ela e deixar ela passar e pronto, nós vamos ficar aqui. Então nós precisamos viver, ela é para ser vivida. E eu quero, nesta manhã, agradecer a Deus pela oportunidade, uma responsabilidade grande de estar aqui, né, representando a nossa liderança, mas Deus nos chamou para essa graça, então nós estamos aqui. E quero compartilhar algo com vocês sobre o tema. Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus um dia? Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus? Pode levantar a mão, não vou puxar a sua orelha não. Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Isso é um passo importante na vida do ser humano, quando a gente encontra o Senhor, né? Parece que a gente encontra um lugar para a gente estar, um lugar para a gente aprender, conhecer, crescer, se relacionar. Muito bom quando a gente encontra o Senhor. E no início da nossa vida cristã, irmãos, é uma beleza. Quando a gente encontra o Senhor, é o primeiro amor. É igual a gente quando encontra a nossa amada. A gente fica apaixonado. E a paixão, quando você está apaixonado, você faz promessa, você faz um monte de proposta, e às vezes a gente esquece, né? Quando está apaixonado, está empolgado, e na empolgação, às vezes a gente faz alguns compromissos, e depois vai passando o tempo e a gente vai esquecendo do compromisso que fez com o Senhor. E o tema que eu quero falar nesta manhã, irmãos, volte para o seu lugar em Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente encontra um lugar. Até o final você vai entender que você encontrou um lugar no Senhor. Nesse Senhor que nos ama, que entregou a vida dele pelas nossas vidas, nesse Senhor que nos ensina, que nos corrige, que nos alimenta, que nos dá direção, que nos dá revelação, que nos dá sustento, que dá provisão. É esse Deus que governa a nossa vida. Porém, nós temos dificuldades de deixar Ele governar. Tem um tempo da nossa vida que a gente vai indo no Senhor, e daqui a pouco parece que acontecem algumas coisas que a gente quer deixar esse governo e quer nós mesmos governar. E eu quero aqui lembrar para vocês que ao longo da nossa caminhada cristã, é algo comum de acontecermos, de nós nos afastarmos do lugar onde deveríamos estar. Que a gente encontra um lugar, ama esse lugar, fica empolgado com esse lugar. Primeiro amor, você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer trazer a sua família para Jesus, você quer anunciar Jesus nos 4 cantos do mundo. Mas aí você começa a caminhar com Ele, e o processo dele de ensinamento, de amadurecimento na nossa vida, o relacionamento com as pessoas, com a igreja, às vezes vai trazendo alguma dificuldade, alguma decepção, né? Algum desvio. E nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui, para a gente entender até onde eu quero chegar. Que o Senhor traga uma revelação profunda para você nesta manhã. Isso não é algo que acontece de uma hora para outra.
é na caminhada com Cristo. Eu estou há 34 anos aqui na igreja presbiteriana, e isso já aconteceu comigo, e acontece ainda, se eu não tomar cuidado, acontece por causa que nós somos humanos. Nós somos humanos, temos vontade própria, mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vontade já não prevalece mais. É a vontade do Senhor que deve prevalecer. E aí está o nosso desafio, né? Então isso vai acontecendo devagarzinho, silenciosamente vai acontecendo. A gente vai todo empolgado quando encontra o Senhor, quando entrega a vida para Jesus, mas aí a nossa caminhada vai indo, e a gente vai esmurecendo, vai enfraquecendo, vai deixando o primeiro amor. E isso aconteceu com algumas pessoas, que está escrito na Bíblia, que depois eu vou te dar aqui o versículo para você ler, que é bom para você ler, mas você já conhece, eu tenho certeza. Então, silenciosamente a gente vai deixando aquilo que era no princípio, aquilo que foi ensinado, aquilo que veio no primeiro amor, né? E já não sentimos o mesmo prazer. A presença do Senhor parece que não é a mesma. A sensibilidade das coisas do Senhor parece que não é a mesma mais na nossa vida. E aí, eu quero falar um pouquinho para vocês aqui que muito disso é a desobediência. Quando a gente deixa de obedecer os princípios do Senhor, as coisas começam a ficar mais desafiadoras para nós. Lá em Gênesis 3:9, a história de Adão, vocês conhecem, que é uma história contada, falada, todos aqui já entregaram a sua vida para Cristo e já leram. Tem um momento que o Senhor pergunta para Adão: aonde tu está, Adão? Desobedeceu, comeu do fruto da árvore que a mulher deu para ele comer, que o Senhor disse para ele não comer. E o Senhor pergunta para Adão: aonde tu estás? E quando ele fez essa pergunta, ele não perguntou a localização geográfica de Adão. Ele perguntou onde ele estava. Era uma pergunta espiritual. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, os nossos olhos espirituais se abrem. E é um lugar espiritual. E o Senhor perguntava para Adão aqui: onde você está? Vocês leem a historinha lá, vocês vão ver que Adão estava se escondendo de Deus. Isso acontece conosco, irmãos. Às vezes a gente quer se esconder de Deus por causa de desobedecer, do erro, do pecado. O pecado que tenta nos dominar, o pecado que nos dominava quando a gente não conhecia Cristo, mas hoje, caminhando com Cristo, lendo a palavra, obedecendo a palavra, com uma vida de oração, a gente começa a ser revelado, né, dos caminhos do Senhor, daquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Então, o Senhor perguntou: Adão, onde você está? Adão não estava mais no lugar onde costumava estar, com o Senhor, sendo amigo de Deus, conversando com o Senhor. Então, por causa da falha, do pecado, do erro, a razão tomou conta da vida dele e ele começou a se esconder do Senhor. Em Apocalipse 2:5, o Senhor diz à igreja, em Apocalipse 2:5, o Senhor diz à igreja em Éfeso, aqui o Senhor já está dizendo para uma igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando a igreja começou, o primeiro amor, as obras eram por completa, mas a igreja começou a esfriar. A igreja começou a desviar. Estava lá, era a igreja, mas havia um esfriamento, havia o pecado dominando, havia desobediência pelo meio. E o Senhor precisou chamar a igreja e trazer, né? Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. E Deus continua fazendo isso até hoje, irmãos. Deus continua fazendo esse chamado. Por isso, essa mensagem, esta manhã, tem esse nome, esse tema: volte para o seu lugar em Deus. Eu, refletindo sobre isso,
olhando para a minha vida, porque a palavra fala que nós devemos examinar a nós mesmos, não examinar a pessoa do lado, ou a minha esposa, ou o meu filho, tem que examinar a mim, né? Porque eu vou dar conta de mim. Eu não vou dar conta do Isaías, não vou dar conta, né, da Ana Paula, vou dar conta da Suzana, eu vou dar conta de mim diante do Senhor. Então nós precisamos cuidar disso, preservar, cuidar da nossa vida. Fizemos uma aliança com Deus eterno. E às vezes nós saímos do lugar. E a Bíblia mostra que grandes homens e até a igreja inteira saíram do lugar espiritual onde Deus havia colocado. Você entende que quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus colocou você num lugar ao lado dele, para caminhar com ele, te chamou. Quando nós descemos às águas do batismo, o pastor pergunta, né, você se compromete com Deus durante toda a sua vida, enquanto houver um fôlego de vida? Deus colocou a gente num lugar, abriu os nossos olhos espirituais para nós começarmos a caminhar e entender. E aí a gente vê aqui, está lá em Gênesis, né? Adão saiu do lugar da intimidade. Quando Deus disse, Adão, onde tu estás? É porque ele tinha uma intimidade com Deus, tinha um compromisso com Deus diário, mas de repente o Senhor procurou e não achou mais Adão. Sumiu. E Deus continua sendo o mesmo Deus até hoje. Adão tinha sumido. Antes ele andava com Deus no jardim. Depois do pecado, passou a se esconder. E o pecado sempre nos tira da presença do Senhor e da comunhão com Deus. Elias saiu do caminho da missão. Elias, um homem de Deus, né? Você pode ler lá em 1 Reis, a história de Elias, e você vai ver que era um homem de Deus chamado pelo Senhor, fez uma obra no Senhor, anunciou, orou e parou de chover, fez um monte de obra no Senhor. Mas de repente, o Senhor pergunta para Elias, que está lá em 1 Reis 19, que fazes aqui, Elias? Aqui já foi uma outra situação, né? Adão foi o pecado que distanciou ele de Deus. Mas Elias, o medo, o desanimou e afastou ele da missão. Um homem de Deus, que já havia orado e parou de chover, já tinha feito grandes obras do Senhor, de repente ele teve medo. Se você ler a história lá, você vai ver. Ele recebeu umas palavras lá e ele ficou com medo. E nós temos medo. Tem hora que eu tenho medo, irmãos. Eu não sei se vocês têm medo, mas tem hora que eu tenho medo. Fico temeroso em alguma situação, e a gente, quando eu estou falando de medo aqui, não é, né, cada um na sua situação, na sua necessidade, na sua condição, às vezes nós tememos. Né? E Elias passou por essa situação. O filho pródigo, aqui é outra situação, aqui já não foi o medo, já foi o orgulho, foi a razão, né? O filho pródigo saiu da casa do pai. Ele trocou a presença do pai por prazeres passageiros. Achou que a liberdade e era distância, mas descobriu que era escravidão. Achou que ficar livre, sem ficar na casa do pai, sem obedecer o pai, sem ouvir a direção do pai, ia trazer uma liberdade, mas trouxe uma escravidão, porque quando ele saiu, aí ele passou a viver do jeito que ele queria, da forma que ele queria, esqueceu a direção que o pai dava, desobediência ao pai, e entrou em pecado, e entrou numa escravidão. Pedro, quem conhece a história de Pedro sabe, Pedro foi chamado para caminhar com o Senhor, teve experiências profundas com o Senhor, mas daqui a pouco Pedro está lá negando Jesus, negou o Senhor 3 vezes, numa rodada só. E isso trouxe vergonha, trouxe esfriamento, trouxe medo, ao ponto dele abandonar. Abandonou a caminhada com o Senhor e voltou a ser pescador.
Será que nós corremos o risco de acontecer isso com nós, irmãos? Aí a igreja de Éfeso saiu do primeiro amor, continuavam ativos, trabalhando como igreja, mas sem paixão, sem amor e sem intimidade, fazendo por fazer. Eu vou lá na igreja todo domingo, faço meus minutos lá com o Senhor e depois vivo do jeito que eu quero e pronto. Aí o Senhor precisou chamar a atenção desse jeito, né? Chegou lá e lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratique as primeiras obras. Precisou ouvir desta forma. Então, tudo isso nos ensina que é possível estar vivo espiritualmente, mas ainda assim fora do lugar que Deus nos chamou. Deus chamou eu e você para estar num lugar com Ele, para estar caminhando com Ele intimamente, para estar batalhando com Ele todos os dias. Entramos numa batalha, uma batalha espiritual. A nossa luta é espiritual, irmãos, não é contra as pessoas. Nós nos chateamos com pessoas, às vezes, nós ficamos bravos com as pessoas, às vezes, nós julgamos as pessoas, nós, às vezes, somos julgados pelas pessoas, ouvimos das pessoas coisas que não nos agradam, mas a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra a minha esposa, não é contra o meu filho, não é contra o meu neto, não é contra o meu patrão, a nossa luta é contra o mundo espiritual. O inimigo que tenta nos tragar, que está caminhando ao redor todos os dias tentando nos tragar. E a gente dá essa vazão e deixa essas coisas tomar conta do nosso coração. Esquecendo que Deus quer trabalhar conosco no amadurecimento, no crescimento, no perdão. Perdão, isso tudo precisa de perdão. Deixamos de obedecer, deixamos de cumprir, fazemos votos com o Senhor e abandonamos. E aí a gente vai ver alguns pontos aqui de restauração. Deus, Ele te ama. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus, Ele supera todas as coisas. Pensa você que Deus não te ama? Não, Ele te ama e te ama muito, a ponto dele entregar o Filho dele para morrer em seu lugar. Deus avisa e espera a nossa volta. Ele é bom. Uma verdade maravilhosa do Evangelho é que Deus não desiste facilmente de nós. O inimigo não desiste de querer roubar a nossa vida. E Deus não desiste de nós. Ele já fez a obra. Ele já completou a obra em nós. Só falta nós entendermos e caminharmos nesta obra. Quando saímos do caminho, Ele nos chama, nos conforta e nos convida para voltar para esse caminho. Em Apocalipse 2:5, Deus não começa com juízo, Ele começa com a graça. Ele começa falando para a gente assim, ó, lembra de onde você deixou de estar no lugar que eu te chamei. Arrepende e começa a praticar de novo aquilo que você assumiu o compromisso comigo. O aviso não é para destruir, mas para restaurar. Deus é um Deus que restaura. Deus espera que a nossa volta com paciência e com amor. Ele nos ama e espera com paciência e com amor. E como voltar? O versículo aqui já diz, irmãos, como voltar para o nosso lugar em Deus. O próprio texto de Apocalipse nos ensina aqui o caminho da restauração. Primeiro, é lembrar de onde nós caímos. O que nos fez parar? O que nos impediu? Foi uma ação de um irmão lá na porta da igreja? Foi uma palavra do pastor? Ou foi um louvor aqui que você não gostou nesse dia? Alguma coisa da palavra do Senhor que veio e mexeu com você? Lembra de onde? Há tantas coisas que podem nos desanimar, né? É preciso reconhecer quando que se esfriou,
onde começou o afastamento. E o Espírito Santo nos ajuda a isso, irmãos. Nós temos o Espírito Santo para isso, para nos ajudar. Ele nos ajuda em todo o tempo, para que a nossa vida seja restaurada. O segundo é arrepende-te. E arrependimento não é remorso, é mudança de direção. É decidir voltar. Voltar e praticar as boas obras. Voltar e reassumir o lugar que Deus te deu. O terceiro ponto é a prática das primeiras obras. Volte a orar como era antes, porque a gente esfria, a oração não é fácil, não, irmãos, é uma batalha. Você dobrar o joelho. Eu tenho um espaço na minha casa, que é um quartinho de oração que a gente fez lá, e tem dia que é uma luta para ir para lá. Tem dia que eu estou triste, eu vou para lá. Tem dia que eu estou alegre, eu vou para lá. Tem dia que eu estou chorando, eu vou para lá. Tem dia que eu estou precisando, eu vou para lá. Tem dia que eu não estou precisando, mas eu vou para lá também. A gente precisa cultivar essa intimidade com Deus dessa forma. Não é só no dia que está difícil, mas é em todo o tempo. Adorar ao Senhor, porque Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus restaura aqueles que voltam. A Bíblia deixa bem claro: quem volta encontra restauração. Talvez o Senhor queira restaurar algo na sua vida que você talvez nem esteja percebendo, porque a gente passa tão despercebido, irmãos. Adão recebeu a promessa da redenção. Quando ele voltou e se arrependeu, recebeu a promessa da redenção. Elias foi fortalecido e reenviado à missão. Se você ler a história de Elias, você vai ver o momento que ele teve experiência com Deus, viu o Senhor fazer grandes coisas através da vida dele, mas daqui a pouco ele teve medo e fugiu da presença do Senhor. Mas quando ele se arrependeu e voltou, o Senhor reenviou ele à missão. O filho pródigo, quando se arrependeu e viu, se vocês lerem lá, você vai ver eles: ai, que saudade da casa do meu pai. Foi abraçado, foi perdoado e restaurado. Leia lá a história do filho pródigo, você vai ver que o pai depois coloca um anel no dedo, dá tudo de volta. Pedro foi perdoado, curado e comissionado novamente. Então a gente viu aqui praticamente 4 pontos aqui que o pecado, o medo, a vontade própria, a razão, o orgulho, as decepção de Pedro com ele mesmo. E nós temos decepção com nós mesmos. Tem dia que eu olho para mim e eu falo: Senhor, me ajuda, mas isso me torna dependente do Senhor. A palavra do Senhor, ela é terapêutica na nossa vida, irmãos. Ela vai nos moldando para um propósito melhor do Senhor para as nossas vidas. Se nós não morrer para a nossa própria vontade, nós nunca vamos alcançar a eternidade com o Senhor. O nosso Deus é especialista em recomeço. E Ele tem o maior prazer de restaurar a minha e a sua vida. Então, quando nós cairmos, nós podemos lembrar. O coração do Pai continua aberto. E Ele pergunta para mim e para você ainda: onde você está? Lembra-te de onde caíste? Lembra de onde veio a luta, veio a batalha? Se hoje você perceber que saiu do lugar da intimidade, da obediência ou da missão, porque Deus deu uma missão para você. Talvez você assumiu um compromisso na casa do Senhor e de repente por caminhar, por se relacionar, você desistiu. Por causa de pessoas, porque Deus continua sendo o mesmo. Deus está aqui, todos o tempo, querendo nos abençoar. Ele não mudou. Há um caminho de volta. Deus não rejeita quem retorna. Ele restaura, cura e reposiciona. Hoje é dia de ouvir a voz do Senhor e tomar uma decisão contra isso. Porque o mesmo Espírito
que fala comigo, fala com você. Fala com você nesta manhã para você rever. Que o Espírito Santo nos conduza de volta no centro da vontade do Pai, ao lugar que Deus tem para você. Volte para o seu lugar em Deus. Deus está chamando pessoas de volta hoje. Assim como no jardim do Éden, ele ainda pergunta: onde você está? Talvez você esteja aqui fisicamente, mas espiritualmente está longe. Talvez o seu coração não esteja aqui. Talvez você não tenha mais força para ler a palavra diariamente, todo dia, pegar um versículo, ler, entender o plano de Deus, cultivar a eternidade do Senhor nas nossas vidas. É aqui que nós vamos viver, irmãos. Nós vamos experimentar o Senhor aqui, no meio dessa tribulação aqui, nós vamos ver a diferença de um Deus que nos ama e que nos sustenta aqui cada dia. Longe da alegria da salvação. Sabe, é uma alegria pela salvação. Quando você entendeu e recebeu, havia uma alegria no Senhor, uma satisfação no Senhor. Talvez isso tenha esfriado em você, coração gelado. Não está mais falando do amor de Deus para ninguém, não está sendo instrumento para levar a palavra de Deus para outras pessoas. E o campo é tão grande, irmãos, tanta gente que você conhece, tantas pessoas que estão sofrendo hoje, que estão passando por tribulação, e Deus pode usar a tua vida, e parece que a gente olha e fala assim, ó, não tem nem coragem de falar mais, por causa do medo, por causa da insegurança. Sabe que essa semana eu estou num propósito, longe do chamado que um dia Deus te confiou. Eu comecei os 21 dias, e eu fiz somente um pedido ao Senhor. Eu pedi para Ele me restaurar a minha vida espiritual, me ajudar na minha batalha, da vida espiritual, do dia a dia. E fiz um propósito de orar por algumas pessoas. E eu não conheço pessoalmente, mas tem uma professora que é amiga da gente aqui de Jandira, e ela está com a filha dela internada lá no Hospital Salvá-los. E eu estou me dedicando, eu não conheço essa moça, conheço a mãe dela, porque morou aqui, conheço os irmãos, a família, tudo antiga, e Deus me tocou para interceder. Ela está lá numa situação de entubada, pegou um vírus lá, não sei nem como é que é a história direito, mas eu estou orando por essa moça, para que ela saia desse coma, dessa situação, tudo por causa de vírus. Foi lá, né? Tá complicada a situação dela. E ontem eu mandei uma mensagem, falei, ó, como que está a sua filha, né? O nome da filha dela é Gabriela. Eu peço que vocês orem por ela, quando for orar, ora por essa menina aí. Não é uma menina, é uma mulher já é casada, tem esposo, tudo. E está lá, numa situação. E aí eu perguntei, ela falou assim, hoje ela não está muito bem, os médicos né, não teve melhora, ela é mãe, né? Ela falou assim, ó, ô Rubens, a sua esposa sabe o que é isso, né? Você tem uma esposa e você tem filho, você sabe, é difícil para uma mãe, né? Viver esse momento. E aí ela falou isso, e aquilo queria me abater, eu desanimado de orar por ela também, que eu falei, Senhor, fiquei com medo de orar e falar alguma coisa e acontecer alguma outra coisa. Falei, Jesus, né, eu não posso ficar assim, eu estou na fé aqui, eu preciso orar e interceder. E aí fiz uma oração, e hoje a gente tem esse canal, né, o áudio para poder fazer, fiz uma oração, encaminhei para ela, e nesse que eu encaminhei para ela, essa oração, a sogra da filha dela é cristã também, aí já ouviu lá e mandou a mensagem agradecendo, sabe? A gente precisa deixar Deus usar a gente. Tem várias formas de Deus usar a gente, de todas as maneiras, e a gente precisa ter essa sensibilidade e deixar Deus
usar nossas vidas. Talvez você não saiu da igreja, mas saiu da presença do Senhor. Às vezes nós estamos aqui dentro, mas estamos longe da presença do Senhor. Talvez não abandonou o ministério, mas abandonou o primeiro amor. Talvez esteja trabalhando para Deus, mas não está caminhando com Deus. Tudo isso serve para a gente refletir, irmãos. Hoje o Senhor não veio para te acusar. O Senhor veio para te chamar de volta. Chamar você para a presença dEle, chamar você para a intimidade com Ele, chamar você para deixar Deus te usar para abençoar outras pessoas. Lembra-te de onde caíste. Lembra como era no início. Lembra da paixão. Lembra da intimidade. Lembra do prazer de estar em comunhão com o Senhor, do prazer de estar em comunhão como igreja. Talvez você esteja só, mas por opção sua hoje. Deus me ama, eu não preciso. A palavra do Senhor diz, congregai-vos. Congregai-vos. É aqui que a gente vai ouvir, é aqui que a gente vai receber o alimento, é aqui que a gente vai chorar e vai encontrar pessoas para caminhar conosco, é aqui que nós vamos poder ser usados para abençoar outras pessoas. É neste lugar onde tem pessoas. Onde tem pessoas, tem relacionamento, tem dificuldade, mas tem amor de Deus. E aqui é um mistério, que é o milagre de Deus. Então, lembra do prazer que você tinha de estar na presença do Senhor e estar com o Senhor. Não é tarde, há tempo, ainda há graça, ainda há perdão. E por fim ele diz, pratique as primeiras obras. Volte a buscar, volte a orar, volte a amar. Deixa Deus usar a sua vida para amar as pessoas. Assim como o pai da parábola ficou olhando o caminho, todos os dias, esperando o filho de volta, Deus espera cada um de nós de volta ao lugar que Ele nos chamou. Ele não vem com reprovação, Ele vem com abraço. Ele não vem com rejeição, Ele vem com restauração. E hoje, mais uma vez eu digo, é dia de decisão. Deus, Ele te chama para retornar. Hoje é dia de retorno, hoje é dia de recomeçar, de rever, de analisar nossa própria vida e recomeçar. Se você reconhece que saiu do lugar da intimidade, se você se sente que em alguma área da sua vida você está frio, esfriou de como era, se você percebe que precisa voltar para o centro da vontade de Deus, este é o momento. Não endureça o seu coração, não adie o chamado, não ignore o Espírito Santo, que está falando aí no teu coração. Quero pedir para os irmãos do louvor vir para cá, a gente vai cantar uma canção, sabe? Há um lugar, Deus te chamou para um lugar, Deus te chamou para um momento, Deus te chamou para a eternidade. E para a eternidade, irmãos, é bastante tempo. Deus não chamou eu para ficar 2, 3 anos, 4 anos servindo Ele, não, e depois ir embora, desistir, virar as costas, decepcionado, frustrado, magoado com Deus, ou magoado com as pessoas. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas você que tem um Deus que pode te dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Porque às vezes muito do que nós queremos não vai ser bênção para as nossas vidas. Mas tudo que nós precisamos em Deus, Ele pode nos dar. Ele é esse Deus fiel. Ele quer te levantar espiritualmente. Volte para o seu lugar em Deus. Nós vamos adorar ao Senhor aqui com um cântico. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tratar com a tua vida. Um pouquinho do que eu disse aqui é muito pouco daquilo que você sabe da sua vida, daquilo que você
sabe onde você caiu, sabe no que você precisa ouvir o chamado, de onde você está. Coloque-se em pé, vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito Santo